A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o símbolo de Jesus como bom pastor produz hoje em alguns cristãos uma certa aversão. Não queremos ser tratados como ovelhas de um rebanho. Não precisamos de ninguém que governe e controle nossa vida. Queremos ser respeitados, não necessitamos de nenhum pastor. Ou seja, a modernidade traz pensamentos assim. Não é assim que se sentiam os primeiros cristãos. A figura de Jesus, bom pastor, tornou-se muito cedo a imagem mais querida de Jesus. Já nas catatumbas de Roma, Jesus é representado carregando sempre sobre os ombros a ovelha perdida. Ninguém está pensando em Jesus como um pastor autoritário, dedicado a vigiar e controlar seus seguidores, mas como um pastor que cuida das ovelhas. O bom pastor se preocupa com suas ovelhas. É seu primeiro traço. Não as abandona nunca, não as esquece, vive pendente delas, está sempre atento às mais fracas, às doentes. Não é como o pastor mercenário que, quando vê algum perigo, foge para salvar sua própria vida, abandonando o rebanho. Não lhe importa as ovelhas. Jesus havia deixado uma lembrança inapagável. Os relatos dos evangelhos descrevem a preocupação de Jesus com os enfermos, com os marginalizados, com os pequenos, com os indefesos e esquecidos, os mais perdidos. Não parece preocupar-se consigo mesmo. Sempre é visto pensando nos outros. Sempre encontramos Jesus em alguma ação que promova o próximo. Importante, sobretudo,
para aqueles que realmente necessitavam de cuidado. Há, porém, algo mais. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É o segundo sinal. Até 5 vezes o Evangelho de João repete esta linguagem. O amor de Jesus às pessoas não tem limites. Ele ama os outros mais do que a si mesmo. Ama a todos com amor de pastor, que não foge do perigo, mas que dá a sua própria vida para salvar o mundo. Por isso a imagem de Jesus, bom pastor, converte-se bem cedo. Por isso a imagem de Jesus, bom pastor, converte-se bem cedo numa mensagem de consolo e confiança para seus seguidores. Os cristãos aprenderam a dirigir-se a Jesus com palavras tomadas do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que caminhe por um vale de espessas trevas, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Tua bondade e tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Nós cristãos vivemos muitas vezes uma relação bastante pobre com Jesus. Precisamos conhecer uma experiência mais viva e íntima. Não cremos que Ele cuida de nós. Esquecemos que podemos recorrer a Ele quando nos sentimos cansados, sem força, ou perdidos e até desorientados. Uma igreja formada por cristãos que se relacionam com Jesus, mal conhecido, confessado só de maneira doutrinal, ritual, esse Jesus muitas vezes está longe de nós. A figura do pastor precisa ser mais do que nunca uma figura muito próxima de nós. Tempos de pandemia, que parece confuso a imagem dos pastores sociais, políticos e às vezes até religiosos. É mais do que necessário termos em nossa mente e em nosso coração a figura de Jesus, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas para que elas tenham vida também. Com essa temática, portanto, do pastor, somos convidados a avaliar nossa missão de batizados na nossa ação pastoral, verificar se estamos sendo bons pastores. Jesus se apresenta como a porta nesse momento. A porta que dá liberdade, a porta que dá segurança. Não é fácil ser cristão. Também não é fácil reconhecer essa porta diante de tantos que se abrem e até prometem coisas maravilhosas. O que fazer diante da dúvida, dos obstáculos, dos sofrimentos na missão? É fundamental termos presente o que temos hoje na segunda leitura, onde Pedro coloca: é preciso suportar com paciência as dificuldades da missão. Temos diante de nós a imagem daquele que tudo suportou e tudo venceu. Assim também nós poderemos vencer se confiarmos, porque confianças nos traz força. Basta confiar no bom pastor que protege a nossa vida e nos fortalece. Ele, o bom pastor, guarda a nossa vida, diz o final da carta de São Pedro. Que a palavra de Deus hoje ensine-nos a ser bons pastores, pessoas responsáveis umas pelas outras, que amam, que cuidam, pessoas que não são lobos uns dos outros, como dizia o filósofo Thomas Hobbes, mas pessoas que realmente, à luz do Evangelho, cuidam umas das outras e são capazes de viver e promover a sua felicidade. Nesse dia em que a igreja nos convida a rezar pelas vocações, queremos louvar e agradecer por todos aqueles e aquelas que têm dado seu sim ao longo da história da igreja. Leigos, homens e mulheres, religiosos, padres, bispos, o Papa. Mas rezemos pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança, para que sejamos sempre mais sinais de Jesus, bom pastor, uma sociedade que precisa demais de pessoas que se dedicam realmente
à causa da missão por inteiro. Rezemos para que surjam vocações, sobretudo no nosso Brasil, na nossa Diocese de Balsas, para que o Senhor, suscitando no coração dos jovens a sua configuração a Jesus, possam eles dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me, quero me preparar para assumir a vida religiosa, para assumir a vida presbiteral, e assim garantir sempre mais a presença de Jesus sacramentado no nosso meio. Tu és, Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra